Respeitável público, orgulhosamente trago para vocês hoje a história do circo. Olá, galerinha, tudo bem? Bom, mais uma videoaula aqui do Lar de Fátima na web para vocês no nosso canal do YouTube. É uma forma da gente poder ter esse contato com vocês, ficar mais pertinho e passar também as nossas aulas, né? Tudo que a gente já estava estudando e poder dar continuidade aí nos nossos assuntos, belezinha? Meu nome é Ariadne, sou a professora Ari de circo e recreação, tá bom? Hoje a nossa videoaula aqui vai ser sobre a história do circo. Nós vamos passar rapidamente pela história do circo mundial, tá? E depois, mais pra frente, vamos dar segmentos na história do circo aqui também no nosso país, tá bom? Então é legal a gente conhecer como começou, tá? Toda essa história e toda essa arte maravilhosa que a gente vem estudando aqui no Lar de Fátima. Bom, vamos lá então. A história do circo, ele não é precisa assim, não é certinho quando começou. Então, vem acontecendo em vários lugares, às vezes ao mesmo tempo, né? Desde a China, do Egito. Eu vou falar um pouquinho dos lugares, como que foi surgindo essas apresentações e esses artistas, tá? Então, vamos começar pela China. A China antiga, encontraram muitos relatos e pinturas com quase 5.000 anos. Então, olha só o tempão que já tem, tá? Há mais de 5.000 anos atrás, essas pinturas foram feitas e mostram contorcionistas, acrobatas, equilibristas, ou seja, essas pinturas já mostram um pouquinho que era na época para eles como se fosse a nossa foto. Hoje em dia a gente quer mostrar alguma coisa, a gente quer guardar uma lembrança, o que a gente faz? Pega a câmera, tira foto. Naquela época não tinha foto, né? Então o que eles faziam? Eles desenhavam, eles pintavam com tintas feitas de elementos da natureza, às vezes algumas frutas, algumas coisas assim que deixavam uma textura, misturavam algumas terras, né, e tudo mais, e faziam pinturas, normalmente nas paredes, tá, das residências, para ficar guardadas essas lembranças. E nessas pinturas muito antigas, tem relatos de equilibristas, malabaristas, contorcionistas, lá na China antiga, ou seja, muito tempo, né? A gente não sabe assim, não era uma apresentação, mas já era alguma coisa ali, alguns artistas que estavam começando com essa arte circense. Depois, tem relatos de guerreiros chineses. Eles usavam essas acrobacias como forma de treinamento, tá? Então, treinamento para guerra mesmo. Lembra, no começo das nossas aulas, vamos ver se vocês vão lembrar, que eu falei que a gente não nasce sabendo tudo sobre o circo e tudo mais, que a gente treina para aprender. Então, assim, vamos fazer malabares. Não é de um dia para o outro, a gente vai fazer um pouquinho em cada aula e vai treinando para conseguir ter esse condicionamento, essa agilidade, essa esperteza, né? Então, o nosso corpo, ele é passível de treino. Lá na China antiga, os guerreiros treinavam algumas acrobacias que davam para eles agilidade, flexibilidade e exigia também uma certa força. Ou seja, os artistas hoje em dia eles têm um corpo preparado. A gente eu mostrei para vocês algumas apresentações e a gente foi conversando sobre isso. Olha como ele é forte, olha como ele aguenta fazer alguma acrobacia, algum malabares e tudo mais, porque ele treina, ok? E aí tem uma história também lá na China, 108 a.C., no ano 108 a.C., eles fizeram uma festa em homenagem a alguns estrangeiros que estavam lá na China. E o imperador pediu para que alguns acróbatas se apresentassem.
e eles gostaram tanto das apresentações, que ele intitulou que todos os anos teriam essas apresentações, mesmo que não tivesse pessoas lá para fazer festa, sabe? Tipo, pessoas estrangeiras para eles homenagearem, ou seja, para a população mesmo da China. Então eles criaram como se fossem os festivais que teriam apresentações todos os anos, tá? De acrobacias. Aí no Egito também temos pinturas lá nas paredes das pirâmides, tá? As pirâmides do Egito, elas trazem algumas gravuras, né? E nessas gravuras encontraram malabaristas, paradistas, tá? Pirâmides de pessoas. Lembra que a gente faz esse exercício de pirâmide aqui? Esse exercício, né, de pirâmide que a gente faz aqui no Lar de Fátima, também nas nossas aulas de circo, eles encontraram gravuras dessas pessoas lá do Egito Antigo que também faziam. Ou seja, já existia algumas técnicas que a gente não tem ao certo assim como saber, mas se já tinha uma pintura, quer dizer que eles já faziam isso. No Egito, além das pinturas nas paredes das pirâmides, eles tinham desfiles militares. Eles tinham grandiosos desfiles, tá? Mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje nos desfiles de 7 de setembro, tá? Eram desfiles grandiosos, às vezes duravam o dia todo, ou dias, né? Festividades. E nesses desfiles, eles exibiam animais ferozes, tá? De algumas terras que eles conquistavam. Então eles saíam, conquistavam algumas terras e traziam esses animais exóticos e ferozes. E essas pessoas que cuidavam dos animais eram os primeiros domadores. Lembram que nos circos de antigamente tinham muitos animais, leões, e tem os domadores de leões, ou seja, as pessoas que domam, que cuidam e que deixam o animal, educam, né, o animal. Então, lá no Egito Antigo já haviam esses domadores, né, que era o princípio do que hoje seriam os domadores, tá, com animais ferozes. Na Grécia, agora vamos mudar um pouquinho para a Grécia. Na Grécia Antiga, eles já tinham paradas de mão, equilíbrio mão a mão também, em duplas, números de força e contorcionismo, tá? Essas eram atividades olímpicas, sabe? As Olimpíadas que a gente tem até hoje. Então, as Olimpíadas, elas nasceram lá na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos. E dentre as modalidades, por exemplo, tinham arremesso de peso, né? Salto em altura. Dentre as modalidades tinha contorcionismo, números de força, equilibristas, tá? Então isso já fazia parte lá dos jogos na Grécia Antiga. Falando da Grécia também, aí entra um pouquinho na parte do teatro, que lá na Grécia é o berço, né, do teatro ocidental, que a gente conhece hoje. As tragédias gregas, isso o professor Augusto já deve ter falado para vocês um pouquinho sobre tragédia, comédia. Nas apresentações das tragédias, tinham todas as apresentações e todas as tragédias, elas eram histórias pesadas, densas, né? Não tinha graça nenhuma. Quando acabavam as tragédias, entravam os sátiros. Quem eram os sátiros? Os sátiros eram o que hoje a gente conhece como palhaço, mas de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eles entravam e eles faziam as pessoas rirem, tá? Depois de ter toda aquela apresentação trágica, séria, eles entravam e eles satirizavam, ou seja, eles tiravam sarro, eles faziam piadas daquelas histórias tão pesadas e sérias, entendeu? Então aí eles tiravam um pouquinho daquele peso, daquele climão que ficava ali depois das tragédias, eles vinham e faziam as pessoas darem um pouquinho de risada. E o que originou, depois de alguns anos, os nossos palhaços, tá? Com algumas diferenças, mas que tem aí uma pílula de um nascimento dos nossos palhaços, tá? Na Grécia Antiga também. Bom, na Itália, no ano de 70 a.C., em Pompeia, que era uma cidade muito famosa lá da Itália, é ainda uma cidade, mas naquela época era uma cidade muito grandiosa, havia um anfiteatro destinado para as exibições de habilidades incomuns. O que seriam? Nada
que todo mundo conseguia fazer. Então, se você tinha alguma habilidade diferente, eu consigo ficar 5 minutos na parada de mão, né? Plantando bananeira, que é o que a gente chama aqui hoje em dia. Eu tenho uma força extraordinária, eu consigo erguer uma pedra gigante, não sei o que, né? Aqueles homens muito fortes. Então, existe um lugar para essas pessoas se apresentarem. Pessoas que tinham essas coisas extraordinárias, assim, essas habilidades muito diferentes do comum. Esses lugares eram abertos, tá? Anfiteatros abertos. Na Itália, no ano 70 a.C., na cidade de Pompeia, que era uma cidade, na época, muito efervescente, muito grande, e passavam vários viajantes, eles construíram um anfiteatro, que era um lugar aberto, para as apresentações de habilidades incomuns. O que seriam habilidades incomuns? Nada que todo mundo conseguisse fazer. Tinha que ser muito diferente. Então, se a pessoa era muito forte, ela conseguia carregar uma pedra muito pesada. Se ela tinha uma habilidade de contorcionismo, que ela conseguia colocar o pé na cabeça e tudo mais, coisas que a maioria das pessoas não conseguiam. Lá, eles se apresentavam. Lá em Roma também, na Itália, eles criaram o Circo Máximo, tá? Que era uma arena muito grandiosa. Ela começou num tamanho, depois eles foram aumentando, e ela era utilizada para jogos e para diversão também, tá? Foi criada por os antigos reis, né? Por antigos reis. Chegou a ter capacidade para acomodar 385 mil pessoas, 385 mil espectadores para assistir os espetáculos. Lá eram apresentadas excentricidades como animais exóticos, engolidores de fogo, gladiadores, entre outros, tá? Então, várias, assim, apresentações excêntricas, coisas muito diferentes, que usasse fogo, porque tinha que trazer um certo perigo, colocar-se em risco. Lembra que eu falei também para vocês que o circo tem muito disso, de se colocar em risco, né? Claro que com técnica, com a segurança, que a gente sempre conversa, mas para o público tem que ser alguma coisa arriscada, para todo mundo querer assistir aquilo, né? É bem diferente, tem que ser diferente do normal. Porém, nos anos de 54 e 68 depois de Cristo, essa arena foi utilizada para fins assim não muito legais, tá? Eles soltavam feras, colocavam os cristãos e aí começou a ter uns espetáculos não muito legais, o que foi afastando as artes circenses do lugar. Esses artistas, eles foram saindo dessa arena, né? Não queriam mais se apresentar nesses lugares e foram se apresentar em lugares abertos, em feiras livres, na entrada de igrejas, praças públicas, tá? Então aí os artistas foram migrando para esses lugares abertos que eles poderiam se apresentar, tá? E isso foi muito legal, porque foi aí que foi surgindo os artistas de rua, os saltimbancos, os itinerantes, tá? Vou falar um pouquinho para lá. Então, durante séculos, as feiras populares, eles colocavam às vezes barracas para fazer ilusionismo, tá? Mágicas, ilusionismo, habilidades como truques, músicos também, eles foram migrando para esses lugares abertos. E daí, na Europa, no geral, no século XVIII, surgiram vários grupos saltimbancos. Já ouviram essa palavra? Saltimbancos? Então vamos lá. O que significa saltimbanco? Saltimbancos são artistas populares. Esses artistas que migraram dos anfiteatros, ou seja, antes tinham um teatro, um lugar para as apresentações. Depois, quando não foi mais possível fazer apresentações nesses lugares, eles foram migrando para as ruas, tá? Então eles foram para os lugares abertos. Então os saltimbancos, eles são artistas populares, itinerantes. O que é itinerante? Que ele não fica num lugar só, ele viaja, ele se apresenta num lugar, ele recolhe as coisas dele, vai para outro lugar, se apresenta em outro lugar e vai passando de lugar em lugar, ele fica viajando. Eles exibiam as suas habilidades pelas feiras. Músicos, igual eu tinha falado, contorcionistas, músicos, acróbatas, tudo.
tá? Então esses daí são os saltimbancos, são artistas populares que vão itinerando, viajando e apresentando. Mas saltimbanco também é o nome de um musical, tá? Não façam confusão. Os artistas de rua são os saltimbancos e também tem um musical infantil que chama Os Saltimbancos, tá? Que ele foi inspirado num conto que chama Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. E aqui no Brasil também tem vários grupos que fizeram essas apresentações. Depois, mais pra frente, a gente pode marcar aí uma aula para falar sobre esse musical que é muito, muito legal, tá? Esses saltimbancos, esses artistas de rua, né, que itineravam, eles viajavam pela Europa inteira. Então, principalmente na Inglaterra, na França, na Espanha, eles apresentavam e mostravam muitas habilidades. Alguns levavam cavalos e mostravam essas destrezas em andar em cima dos cavalos, em dar saltos e tudo mais. Com os cavalos, algumas provas, né, de equitação, ou seja, sempre usando animais e habilidades. Disso daí, pro circo moderno, eu vou agora dar um salto. Isso daí é na época medieval, né? Depois, na época mais moderna, surgiu um primeiro lugar mesmo para se apresentar circo. Então, esse primeiro circo moderno foi chamado de Anfiteatro Real das Artes e foi inaugurado em Londres, tá? Então, em Londres foi que eles pararam e começaram a ter um lugar específico para apresentação, de novo. E isso foi por volta de 1770, tá? Já na época mais moderna. Quem foi esse criador foi Philip Astley. Philip Astley, ele que criou esse lugar, que ainda não era chamado de circo, tá? Era um show de apresentações. Ele era da cavalaria britânica, o oficial, e ele começou a fazer apresentações mais voltadas para isso, para cavalaria. Então ele tinha já essa destreza com os cavalos, juntou algumas pessoas e começou a fazer essas apresentações a cavalo, tá? Mostrando saltos, mostrando grandes habilidades. Só que ele foi percebendo que, para manter o público, ele teria que colocar outras coisas no show. Só os cavalos não estavam mais mantendo a atenção do público, tá? Então ele começou a juntar outros artistas. Esses saltimbancos, que eram os viajantes, artistas de rua viajantes, eles foram convidados para fazer apresentações nesse show do Astler, tá? Philip Astley. E aí ele começou a convidar palhaços, saltadores e tudo mais. O palhaço nessa época, ele era colocado como se fosse assim, um soldado, tá? E ele entrava no picadeiro, mas com um cavalo, só que ele entrava com o cavalo montado ao contrário. Ele caía do cavalo, ele subia de um lado, caía do outro. Ele passava por baixo do cavalo. Então, assim, primeiro tinha as apresentações com as pessoas mostrando toda essa destreza e que iam e saltavam e montavam a cavalo muito bem. Depois entrava o palhaço. O palhaço era vestido de soldado, só que tudo ao contrário. Ele montava ao contrário no cavalo e, sabe, tipo, segurando num lugar ao contrário. Ele caía do cavalo, ele ia montar no cavalo, passava para o outro lado, caía de novo, passava por baixo do cavalo. Ou seja, ele fazia toda essa palhaçada com o número correto, né, com o número sério de cavalos. E isso nesse primeiro lugar que não era ainda chamado de circo, tá? Ao longo dos anos ele foi colocando outras coisas, dança com laços, malabarismo, saltos acrobáticos e tudo mais. Tinha também uma coisa que a gente vê até hoje no circo, que era um rufar de tambores antes de começar as apresentações. Então tinha algumas coisas que eles colocavam nessas apresentações aí, desse circo lá de Londres, que não era chamado de circo ainda. Então tinha rufar de tambores, vozes de comando para execução de números de risco, então sempre tinha alguém falando antes de começar um número de risco. E o próprio Philip Astley dirigia e apresentava o espetáculo, ou seja, ele já era um mestre de cerimônias. Então esse mestre de cerimônias que a gente vê sempre no circo,
com um chapéu e tudo mais, uma pessoa normalmente mais velha, né, assim, um senhor que apresenta e tudo mais. Ele foi criado, esse personagem foi criado pelo Philip Esler nessa época, tá? E esse rufar de tambores também, quando tem alguma coisa mais perigosa que vai acontecer, tudo isso nessa época de 1770 aproximadamente. Esse espetáculo era em Londres. Como Londres era uma cidade muito visitada, ele foi visto por muitas pessoas do mundo todo, tá? E mais ou menos em 50 anos, explodiu essa história de espetáculos pelo mundo todo. Muitas pessoas viam e levavam para outros lugares do mundo. Daí vai ter um rival do Esler, tá? E esse rival foi mais ou menos em 1782 que ele criou um circo, que aí ele chamou de circo mesmo. Ele abriu as portas do Royal Circus, tá? Foi a primeira vez que usaram esse termo, circus, e ele se chamava Charles Hughes, tá? Ele criou lá na Europa também esse Royal Circus. E aí começou a ter apresentações e foi a primeira vez que usou esse termo, circus. Então, em princípios do século XIX, havia circos permanentes em algumas das grandes cidades europeias. Ou seja, Londres começou e aí depois em várias cidades da Europa, vários países, tinham esses circos permanentes já, tá? Que foi criado primeiro pelo Philip Esler. Além dos circos permanentes, também tinham os ambulantes, porque os grupos de artistas, os saltimbancos que viajavam, faziam grupos e eles iam viajando de cidade em cidade se apresentando, tá? No Brasil, antes do Philip Esler criar, já tinham famílias de ciganos que vinham da Europa para cá, tá? Então já tinham famílias aqui que vinham de fora do Brasil e eles começaram a fazer algumas apresentações também, tá? Então isso já aqui no Brasil já começa antes também do Philip Esler. Eles faziam apresentações teatrais, porque assim, os ciganos com o circo sempre teve uma ligação e eles trouxeram isso aqui pro Brasil. Eles faziam doma de ursos, ilusionismo, exibições com cavalos e também teatros de bonecos, tá? Aqui já no Brasil. Viajavam de cidade em cidade e o legal é que eles adaptavam seus espetáculos. Então, se eles apresentavam um número e viam que o público não gostou muito, na próxima apresentação eles já tiravam aquele número, tá? Eles adaptavam para o público. Então, o artista de circo, desde sempre, desde o começo, ele é muito, muito ligado ao seu público. Se ele percebe que o público não está gostando, ele vai mudando o seu espetáculo. No Brasil, então, em geral, foi lá pelo século XIX que começou, e a característica do Brasil, o circo, foi assim, ser itinerante, ser viajante. Eles viajavam de lugar para lugar, faziam um espetáculo, depois partiam para outras cidades. Sempre foi muito ligado às classes populares, eles ficavam às vezes nas periferias das cidades, se apresentavam muito para o pessoal das periferias, né? E a modernização não aconteceu assim com equipamentos grandiosos. Eles investiam muito nas habilidades das pessoas, tá? Então as pessoas que foram se modernizando, né? Foram criando novos espetáculos, novos números, de acordo com as suas habilidades. Isso também é uma característica muito do artista circense. Ele sempre está em busca de coisas novas, ele sempre está em busca de superar os seus limites, tá? Isso é legal, né? O palhaço brasileiro, né? Ele teve alguma adaptação, assim, de acordo com o palhaço lá da Europa. O palhaço brasileiro, ele falava muito, porque, assim, nós somos um povo que fala bastante. Então, o palhaço brasileiro, ele já tem essa característica de falar mais. Lá na Europa, o palhaço ele é muito mais mímico, né, do que falante. E aqui ele fala mais. Aqui a gente colocou algumas coisas assim do palhaço ser um pouquinho mais malandro, conquistador. Do palhaço tocar violão, fazer serestas, né, músicas. Então isso também foi algumas coisas que foram adaptando. O público aqui no Brasil também é diferente do público europeu.
Lá eles queriam muito apreciar a arte, né, do circo. Aqui o público queria ver atrações perigosas. Então, assim, eles gostavam mesmo era do circo que trouxessem as atrações mais perigosas. O trapézio, que é aéreo, né? Então ele dá aqueles saltos, parece que vai cair. E isso que o público brasileiro mais gostava e gosta até hoje, né? Não sei se vocês lembram, mas já viram o Globo da Morte, que é um globo de ferro, onde entram motos e eles andam. Isso é um pouco mais moderno, né? Andam de moto, coloca um, coloca outro. Todas atrações muito perigosas. Eu lembro de assistir em circos aqui em Rio Preto e eu amava o Globo da Morte. Amava. E que colocava uma moto, dali a pouco entrava outra moto e eles ficavam nessa dança assim perigosa, né? Animais selvagens, ferozes, era disso que o público brasileiro gostava mais e gosta até hoje. Mas hoje em dia nós temos algumas leis aí que legalizam o uso de animais no circo, né? Porque vários animais eram maltratados, né, nos circos. Então eles fizeram leis para proteger os animais. Hoje em dia a grande maioria dos circos não usa animais e isso é bem legal. Bom, então é isso, pessoal. Fizemos aqui um apanhadinho da história do circo mundial, né? Começamos lá vendo como que ele foi se desenvolvendo na China, no Egito, depois toda a Europa. E agora, assim, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho de como que o circo chegou aqui no Brasil, tá bom? E também um pouco do circo contemporâneo, tá? Como que estão os grupos, onde eles estão, como eles trabalham, as escolas de circo, tá? Muito conhecimento para vocês, fiquem ligadinhos. Olha, se gostaram do nosso vídeo, da nossa videoaula, curtam, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar também de ter esse conteúdo, tá? E podem fazer comentários também. Quero saber o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas. Tudo isso pode mandar aqui embaixo nos comentários dos vídeos, tá? Beijos, fiquem bem e até uma próxima aula.